Aqui em Erechim, Colorado, goleou o Ipiranga e colocou 1,5 pé na grande final do Campeonato Gaúcho. O bastidor está encantado com tudo o que está acontecendo, com o planejamento do Inter, que com certeza decidirá a final do Campeonato Gaúcho no estádio Beira-Rio. E além de tudo, está colocando jogadores à disposição do técnico Paulo Pesolano. Bruno Tabata, após o jogo, desabafou e abriu o coração sobre as críticas que vem recebendo nesse começo de temporada. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, que está com 1,5 pé na grande decisão do Campeonato Gaúcho, goleou o Ipiranga. E óbvio, a gente tem muita coisa para falar, tudo que rolou aqui após a grande goleada do Inter, teve entrevista do Pesolano, teve desabafo do Tabata, então a gente vai conversar sobre tudo isso em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o seu veículo, seja ele carro, moto ou até mesmo caminhão, você paga parcela do IPVA também com um desconto de até 21%. E também, gente, pode pagar multa, licenciamento, tudo na Zapay com o cupom COLAR20, te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixe agora o app da Zapay, que está disponível de forma gratuita aqui na descrição desse conteúdo, tá bom? Vamos começar falando sobre o jogo. Falei bastante na live ali com o Douglas Demoliner. Para quem não viu, ficou salvo aqui no canal. Agradecendo, todo mundo que tem passando. Para quem não tá ligado ainda, todo pós-jogo eu abro live direto do estádio para a gente repercutir, o que foi o jogo, ouvir a entrevista do treinador, ouvir os jogadores na zona mista. Enfim, acho que o pós-jogo é algo bem importante, e agradeço a todos vocês que têm passado aqui no canal. Sobre o jogo no geral, gente, o Inter foi dominante, desde o começo do jogo. O Pesolano apostou, num time que teve um misto de reserva com alguns titulares que foram aparecendo com o decorrer do jogo. Não foi um time tão enfraquecido como poderia ter sido, como foi, por exemplo, o time que veio aqui em Erechim no primeiro turno, na fase classificatória, acabou sendo derrotado por 2-1, aliás, a única derrota do Inter neste Campeonato Gaúcho até o momento. E bom, o Inter começou de forma muito forte, fazendo 1-0 logo com 3 minutos, no gol do Bryan Aguirre, que teve jogada do Alex, que teve assistência do Tabata e gol do lateral esquerdo argentino. O grande ponto para mim, que fortalece o trabalho do técnico Paulo Pesolano, a gente vê que tem começo, meio e fim. O gol do Aguirre aqui contra o Ipiranga foi um gol que ele poderia ter feito já no Maracanã, foi um gol que ele poderia ter feito contra o Palmeiras, e olha o nível dos adversários que eu estou citando, Palmeiras e Flamengo, que são os dois disparadamente times mais fortes do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais forte da América do Sul. E aqui no Campeonato Gaúcho, a bola entrou, E eu vou olhar pelo lado positivo, que o Aguirre aprendeu com o erro que teve lá no Rio de Janeiro e conseguiu hoje converter, Um gol importante que colocou o Inter já com o pé na semifinal naquele momento. E o principal de tudo, gente, é que se a gente for comparar com o jogo do São Luís, que é um jogo também parecido com esse, de quartas de final, jogo único, onde o Inter sai ganhando com um gol do Aguirre também e toma um empate um minuto depois, o Inter foi sólido defensivamente. O Ipiranga, que é um time que tem algumas boas valências ali, o lateral direito é um cara interessante da gente dar uma olhada, não conseguiu criar chances. O Antony teve boas intervenções saindo do gol, tendo que sair de forma arrojada, teve uma cabeçada no escanteio, mas foi só isso. O Inter conseguiu se impor, conseguiu fazer o 2-0 depois de novo numa assistência do Tabata e um gol marcado pelo Thiago Maia, um golaço de fora da área, um chute de fora da área do volante que estava pisando na meia-lua para finalizar livre de marcação. Então isso também é treino, isso também é trabalho. Isso para mim é o grande ponto do trabalho do Pesolano. A gente tem que levar isso muito em consideração na análise que a gente faz deste planejamento do Inter, que coloca o Inter como a melhor campanha disparada do Campeonato Estadual, que coloca o Inter em condições de decidir uma eventual final dentro do Beira-Rio, independente se é Grêmio ou se é Juventude que vem do outro lado, empatarem em 1-1 nesta rodada de domingo na Arena, e a decisão ficou para o Alfredo Jaconi. Mas o Inter não tem nada a ver com isso, O Inter pode, inclusive, no próximo sábado, no estádio Beira-Rio, preservar jogadores. E visando o planejamento que tem como principal foco o jogo do dia 25, na quarta da outra semana, contra o Remo lá em Belém do Pará. Mas sobre o jogo ainda, acho que a gente destaca muito o Alex, que é o grande legado deste Campeonato Gaúcho. Se o Campeonato Gaúcho do ano passado ficou o legado histórico do Inter evitar um octacampeonato do Grêmio, do Inter manter o octa somente no estádio Beira-Rio, lá da década de 70, Valdomiro, Figueroa, e toda a galera.
Este campeonato ele deixa mais de um legado, ele deixa Alex, que é um jogador extremamente habilidoso, talentoso, criativo, que não tem medo de arriscar, vai para cima, tenta caneta, tenta drible, esconde a bola. Eu acho que ele tem muito a dar ao Internacional. É um jogador que pode, para mim, jogar como o Pesolano tentou no segundo tempo, ao lado do Alan Patrick. Eu acho que ele tende a crescer, inclusive, jogando com um cara que vai combinar a jogada com eles, que é um craque diferente, né, dos demais. Então, para mim, o Alex é um cara que fica, né, como principal ponto, né, do Inter no Campeonato Gaúcho. Claro que tem outros nomes que apareceram, né? O João Vitor também é um ponta, né, que apareceu, coisa que o Inter não revelava há bastante tempo. Né? A gente tem o Antony se firmando mais um pouco, mas fica esse ponto alto. Para não dizer que não falei só de flores, tá? Para mim tem 2 pontos que geraram atenção aqui no Colosso da Lagoa. Primeiro, a zaga. Colar, mas o Inter ganhou de 3-0, tu vai reclamar da zaga. Sim, eu tô falando sobre o nível de zagueiro, gente. O Félix Torres hoje flertou com o perigo. E se ele erra lances como ele errou hoje aqui em Erechim, em jogos como na quinta-feira o Palmeiras é fatal, o Palmeiras não perdoa. Então se tivesse chances claras, mataria o Inter, como foi, né, com o Vitor Roque, como foi, né, com o Andreas Pereira no jogo da semana passada. E isso é um alerta muito grande que o Inter tem. Até acho que ele está melhorando, né, tá pegando um pouquinho mais de minutagem, está pegando ritmo e é um cara importante que a gente vai ter. O Juninho, né, um cara que é para compor grupo, não é um cara que tem nível de titularidade para os objetivos que o Inter teoricamente tem nesta temporada. E a gente vê, né, que o Inter precisa muito contratar zagueiros. A informação que a gente tem nos bastidores, até trouxe no vídeo desta manhã de domingo, é de que o Inter está olhando o mercado, né, o principal nome é o Lucas Fasson, zagueiro brasileiro que está jogando no Lokomotiv Moscou da Rússia. Há uma concorrência com o Botafogo, mas de qualquer forma, né, é algo complicado pela questão financeira, né? Um titular vai exigir que o Inter abra o bolso e nesse momento, né, o Inter não tem um grande poder de investimento para contratar jogadores. O outro ponto é sobre o Alejandro, né, que está visivelmente ansioso para fazer esse gol, né, e hoje teve uma atuação bem abaixo. Até participou, né, do gol contra do Zé Carlos, goleiro do Ipiranga, faz a jogada ali junto do Vitinho, né, bota o Vitinho no fundo, o Vitinho cruza e o goleiro se atrapalha e bota a bola para dentro, mas ele perdeu gols feitos, né. Até vou rodar alguns aí para vocês, né, do primeiro tempo, teve 2 no segundo tempo que ele acabou não conseguindo converter e fica aquela expectativa, pô, a gente investiu tanto nesse cara, né, fomos lá buscar, daqui a pouco tem uma obrigação de compra, se ele fizer 15 gols, se ele atuar os jogos que tem que atuar, mas o grande ponto é que hoje é um jogador, né, que ainda precisa soltar um pouquinho mais. A torcida chegou a pedir o Borré em dado momento, né, aqui do jogo e acho plenamente justo, né, que isso tenha acontecido. No pós-jogo, gente, o Pesolano elogiou bastante, né, o grupo do Inter, disse que não gosta de separar titulares e reservas. Foi perguntado sobre o Vijagra, por exemplo, disse que está retomando a forma física e que não tem jogado porque o Thiago Maia também tem que jogar, que o Bruno Henrique também tem que jogar, que o Ronaldo também tem que jogar e às vezes falta, né, espaço para jogadores de uma função só, mas que é um cara que está nos planos e que também está agradando. Elogiou muito o Bernabei, né, elogiou a contratação do Matheus Bahia, né, que também é um jogador que vai agregar bastante no plantel. E disse que o Alex, por exemplo, é um jogador que já briga por titularidade no Inter. Que, como eu disse, ele não gosta de separar, né, titulares e reservas, mas óbvio que ele está vendo, né, tudo que a gente está vendo, que esse garoto está arrebentando dentro das 4 linhas. Para a gente fechar, eu quero trazer uma frase curiosa, tá? Que disse o Bruno Tabata, que foi o jogador designado aí pela assessoria de imprensa a conversar conosco após o jogo, representando, né, o grupo de jogadores. Fez um grande jogo, deu 2 assistências, né, foi sacado, né, em dado momento justamente para ter esse teste de Alan Patrick e Alex jogando juntos. E o Tabata desabafou, abriu o coração, né? Perguntei para ele sobre esse momento de oscilação, né? Porque antes da minha pergunta, ele responde para alguém, né, falando que, ó, o meu 2024 foi muito bom, eu cheguei bem aqui, substituindo o Maurício, fazendo gols, dando assistência, sendo um cara participativo, mas 2025 eu oscilei, assim como o Inter também oscilou, o Inter coletivamente foi muito mal e as individualidades sofreram com isso. E nesse ano ele diz que o Pesolano está pedindo bastante, né, para que ele jogue sem medo, que ele insista, que ele arrisque. E a partir daí, né, ele disse que, ó, se eu tiver que tentar 10 vezes e errar 10 vezes, eu vou fazer isso. Porque jogador de clube grande é isso, ele não pode se omitir, não pode se esconder do jogo, ele tem que estar ali pedindo o passe, né, arriscando o chute de fora da área, porque se ele não fizer, alguém vai arriscar e daqui a pouco vai acertar.
como é a característica do Alex, ele pode perder posição. Então ele colocou a cara a tapa, né, disse que a torcida está no direito e tem total razão nas críticas que vem fazendo, né, sobre o seu futebol, coisa bem diferente de outros que passaram aqui, né, que gostavam de dar uma letrinha na torcida, rebater aquela coisa toda. Então acho que o grande ponto é esse, tá? O Tabata é um cara bem lúcido e hoje, né, fez um grande jogo, não dá pra gente reclamar do que ele fez aqui, tá bom? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal, em nome da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas, então jogue com responsabilidade. A KTO, né, é uma casa proibida para menores de 18 anos e o principal, né, se você palpitou no jogo do Inter, ativando a chance extra, você pode ter até R$20 em apostas grátis para palpitar de novo em Brasileirão, em Copa do Brasil, em Libertadores, tudo isso, né, com a KTO, que é minha parceira e que proporciona, né, que eu esteja aqui na cobertura, né, de jogos fora de casa do Inter. Estarei em Belém no dia 25, né, lá no Mangueirão. Então, né, te inscreve aí e te registra na KTO se tu for maior de 18 anos, tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!